Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então pessoal, estaria o plano da obsolescência programada da Nvidia dando certo e obrigando literalmente o público a ter que trocar de placa de vídeo a cada geração se quiser jogar os jogos atuais a pleno? E seria então a AMD a grande amiguinha dos gamers, oferecendo placas de vídeo que têm uma longevidade melhor? Maior, na verdade, né? Vamos entender um pouco melhor isso. Acabei confundindo as palavras tudo aqui, mas enfim, vamos tentar entender um pouco melhor esse assunto aqui na sequência. A verdade é que desde a chegada da geração anterior de GPUs, no caso as RTX 30 e as RX 6000, muito se falou que a Nvidia estava economizando memória VRAM. E no final de 2020 já tinham jogos que o consumo de VRAM ficava relativamente próximo dos 8 GB em Full HD. E pensando assim, se a gente for parar para analisar as placas de final 70 da Nvidia, a 1070 já tinha 8 GB, a 2070 seguiu com 8 e a 3070 também. Ou seja, tínhamos 3 gerações de placas que, enfim, com a mesma quantidade de memória. E a AMD, por sua vez, sempre foi muito elogiada. Em geral, porque ela sempre se mostra assim muito generosa com relação à quantidade de VRAM das suas GPUs, claro, tirando algumas exceções, né? Mas isso já vem assim de algum tempo e desde o começo da geração passada, ou seja, 2020, se levantava uma lebre, na verdade, de que as placas da AMD dessa geração acabariam envelhecendo melhor em função da sua maior quantidade de VRAM. Pois bem, agora estamos em 2023 e temos alguns jogos que superam facilmente os 8 GB de VRAM. Na verdade, tem jogos que superam até os 10 GB da 3080 ou que chegam inclusive no limite dos 12 de uma 4070 Ti. E qual é o problema de quando o uso de VRAM é extrapolado? A questão é que o sistema começa, no caso a placa de vídeo, né, começa a utilizar a RAM do PC emprestada. Ou seja, esse acesso ele é mais lento que o da VRAM e pode levar, enfim, a stutterings, queda de quadros ou até mesmo o jogo pode vir a acabar crashando. Apesar que esse negócio do jogo crashar acaba sendo mais um problema do jogo mesmo. E aqui nós temos um bom exemplo, como por exemplo o caso do The Last of Us, que está ocorrendo diversos problemas com GPUs que tem 8 GB de memória rodando com PCs que tem 16 GB de RAM. O que acontece? 16 GB para esse jogo de RAM acaba sendo pouco para esse jogo. E aí nós temos a CPU e a GPU competindo por RAM, por isso que os crashes estão ocorrendo. E aí nós temos de fato um problema, pois temos placas de vídeo caras, recentes e que de certo modo já estão no limite para lidar com os jogos nas suas configurações máximas, mesmo em Full HD. E a detalhe, nós não estamos falando de GPUs de entrada. E aí nós caímos naquela situação. Se antigamente a diferença de gráficos do Ultra para o High era algo imperceptível, isso agora meio que acontece do Ultra para o Low. Em outras palavras, acaba não existindo uma diferença tão grande. Então, basta baixar um pouco, enfim, baixar ali as configurações gráficas, que vai estar tudo certo e você mal vai perceber as diferenças. Em teoria, sim, era para estar tudo certo. Mas para quem compra uma placa de vídeo que não é de entrada e que custou caro, esse negócio de ter que baixar as configurações gráficas não bate nada bem. Resumindo assim, é aquele tipo de coisa que machuca o ego da pessoa. E aí vem uma pergunta. A culpa é da Nvidia de não colocar uma quantidade decente de VRAM ou as desenvolvedoras mesmo que elas, enfim, estão otimizando mal os jogos e que justamente essa pouca diferença de qualidade do, enfim, existente para o Ultra com relação às outras demais configurações, isso nada mais comprova essa baixa otimização, esse baixo empenho das desenvolvedoras em fazerem os jogos, enfim, mais otimizados, mais adequados, né, mais realistas com relação ao hardware que existe, né? Não jogando toda a carga para o hardware, mas enfim, otimizar o software mesmo. Será que essa pouca diferença que existe atualmente não comprova isso? Mas aí detalhe, né? Nós voltamos de novo para a situação da AMD. Seria então as placas da AMD a solução dos problemas, já que ela é mais generosa com os gamers?
O problema é que o gerenciamento de VRAM das placas da AMD ele é menos eficiente que nas placas da NVIDIA. Assim, ó, eu vou explicar de uma maneira bem simplificada, mas nas placas da AMD existe uma tendência de se manter mais lixo alocado, ou seja, falta eficiência de se liberar aquele espaço de memória utilizado. Então, para compensar isso, a AMD utiliza mais VRAM nas suas placas para compensar, enfim, essa baixa eficiência de liberar o espaço de memória que está alocado. E nisso também, nessa questão das placas AMD, vem os AMD lovers que falam que a Nvidia vem com as suas tecnologias inúteis e criticam o Ray Tracing como sendo apenas uma modinha. Mas fazem questão de esconder a falta de outras tecnologias voltadas para quem costuma fazer streaming ou gravar vídeos. Essa aqui é a realidade. Só que assim, pessoal, vamos ser realistas. Com relação ao Ray Tracing, Path Tracing, enfim, todos os tracing, são tecnologias que vieram para ficar e não foram tecnologias inventadas pela NVIDIA. A questão é que não se tinha hardware adequado para rodar essas tecnologias. E por mais que o uso exagerado dos reflexos por parte dos desenvolvedores nos jogos, em alguns casos, isso aconteça, que fica, nossa, é um reflexo que, enfim, não tem como ter um reflexo desse tipo, né? O pessoal reclama que é demais, né? Que é um monte de luzinha que parece uma árvore de Natal. Só que isso é uma questão de mau uso da tecnologia. Pois se a gente tirar os exageros, na verdade só existem ganhos em termos de realidade e de qualidade da iluminação. Então, assim, ó, sobre o envelhecimento precoce das GPUs, sim, as placas da NVIDIA vão envelhecer mal se a tendência, se os jogos, né, seguirem essa tendência de usar VRAM assim, enfim, sem limites, né? Pois por mais eficiente que seja a forma de como a memória VRAM é gerenciada, não existe milagre se todo o espaço tá sendo alocado, enfim, constantemente, né? Não existe margem, né, de operação. E aí, realmente, as placas AMD acabam tendo um pouco mais de folga. Só que a falta ou limitações dessas tecnologias bobas nas placas da AMD também levam elas para uma obsolescência precoce. Por quê? Porque os jogos cada vez mais estão fazendo uso, por exemplo, no caso do Ray Tracing. E se o desempenho é limitado, já hoje, quando essa tecnologia virar padrão, essas placas não vão conseguir rodar. Essa que é a realidade. Resumindo, tanto placas da NVIDIA como da AMD vão sofrer com uma obsolescência precoce, seja por limitação de VRAM, como por novas tecnologias que acabam se tornando obrigatórias. Mas e vocês? O que vocês acham disso? Quais placas será que vão envelhecer mal e quais placas vão envelhecer bem? Diga aqui nos comentários. Por hoje é só. Se inscreva no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!